Éfeso, uma cidade pulsante, viva, imponente, orgulho da Ásia Menor e joia do Império Romano. O vento do mar trazia o perfume das especiarias vindas de terras distantes, e as vozes do mercado se misturavam ao som dos metais sendo moldados, das moedas tilintando, dos pregadores exaltando deuses que não ouviam. No centro de tudo, erguiam-se os portões do templo de Ártemis, a Diana dos Efésios, uma das 7 maravilhas do mundo. O templo não era apenas um lugar de culto, era o coração da cidade, o pulmão de sua economia e o símbolo de seu orgulho. Homens e mulheres vinham de toda parte, trazendo oferendas, moedas e promessas. Ali, a religião era comércio e o comércio, religião. O nome da deusa estava em cada esquina, e o eco de sua influência moldava os costumes, o ouro e o medo. As sacerdotisas do templo se moviam entre as multidões com passos calculados, envoltas em mantos cintilantes que refletiam o poder da deusa e o prestígio de Éfeso. Os ourives trabalhavam sem descanso, fundindo prata e bronze em pequenas réplicas do santuário, miniaturas que os peregrinos levavam consigo, acreditando que nelas habitava a presença da deusa. Mas sob todo aquele brilho, escondia-se um vazio profundo. A fé da cidade se sustentava em rituais e amuletos, mas o coração das pessoas permanecia inquieto. Elas buscavam poder, mas encontravam grilhões invisíveis. Procuravam paz, mas alimentavam medo. E por trás da prosperidade e do luxo, pairava um silêncio espiritual que nem mesmo os cânticos no templo conseguiam dissipar. Era uma cidade espiritualmente cansada, mas incapaz de admitir sua própria fadiga. O sagrado havia se tornado espetáculo, e o espetáculo, rotina. Os deuses haviam se tornado mercadorias, as orações, contratos, o divino, um eco distante. Você está assistindo ao canal Uma Visão do Céu, um canal que revela as histórias, os mistérios e as mensagens eternas da Palavra de Deus. Prepare o coração, porque esta é mais do que uma narrativa, é uma jornada espiritual pelas páginas da Bíblia. E foi nesse cenário que Paulo de Tarso chegou, exausto de viagem, mas fortalecido pelo propósito. Ele não trazia ouro nem reputação, apenas a mensagem da cruz. Vinha não como inimigo da cidade, mas como mensageiro de um reino invisível, onde o poder não se media em moedas, e sim em transformação. O apóstolo entrou em Éfeso como quem pisa em solo desconhecido, mas guiado pela certeza de que a luz não teme a sombra. A cidade o observava com curiosidade. Um pregador judeu, sem riqueza, sem armas, sem alianças políticas. Apenas um homem que falava de um Deus que havia morrido numa cruz e ressuscitado. Era uma mensagem absurda para os gregos, perigosa para os romanos e desconcertante para os religiosos. Mas era também irresistível, porque falava ao vazio que todos carregavam em silêncio. Nos primeiros dias, Paulo foi à sinagoga. Ali falou do Messias prometido, explicando as Escrituras, revelando o plano de redenção. Alguns o ouviram com interesse, outros com hostilidade. Mas mesmo os que rejeitavam sua mensagem saíam perturbados, como se uma luz tivesse atravessado o véu de suas certezas. Quando as portas da sinagoga se fecharam, Paulo não desistiu. Passou a ensinar na escola de Tirano, um espaço neutro, frequentado por gentios, comerciantes e filósofos. Ali, todos os dias, ele falava sobre o reino de Deus, não como teoria, mas como realidade viva. E o livro de Atos registra. Assim continuou por 2 anos, de modo que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Atos, capítulo 19, versículo 10.
As palavras de Paulo não traziam a imponência dos discursos retóricos, nem o brilho dos oráculos. Eram simples, diretas, cheias de autoridade. Falavam de um Deus que não precisava ser persuadido, mas conhecido, de um Senhor que não exigia sacrifícios, mas oferecia reconciliação, de uma fé que não se comprava, mas se vivia. Pouco a pouco, as palavras se tornaram testemunhos, e os testemunhos, sinais. Deus começou a operar milagres extraordinários pelas mãos de Paulo. Atos, capítulo 19, versículo 11. Lenços e aventais que haviam tocado sua pele eram levados aos enfermos, e as doenças os deixavam. Espíritos malignos fugiam diante do nome de Jesus, e o nome de Cristo começou a ecoar por Éfeso, não apenas nos lábios, mas nos corações. A cidade, acostumada à magia e aos encantamentos, ficou dividida. Uns se maravilhavam com o poder de Deus, outros tentavam imitá-lo. Mas ninguém permanecia indiferente. Era impossível ouvir o nome de Jesus e continuar o mesmo. E é assim que a presença de Deus age, silenciosa, mas irresistível. Basta um coração quebrantado, uma alma disposta a ouvir. Enquanto os sacerdotes de Diana reforçavam seus rituais e os comerciantes aumentavam seus estoques de ídolos, algo novo germinava entre os humildes e esquecidos. Um pescador, um artesão, uma serva, pessoas comuns que, tocadas pela mensagem de Paulo, começaram a se reunir, a orar, a cantar hinos simples em meio às sombras da cidade. Era o nascimento de uma comunidade invisível aos olhos do império, mas preciosa aos olhos de Deus, que não possuía influência, mas possuía o Espírito Santo. E assim, sob o brilho enganoso do templo de Ártemis, uma nova luz começou a surgir, discreta, mas firme. A cidade ainda não sabia, mas o poder que moldava seus alicerces estava sendo desafiado por um reino que não se erguia sobre pedras, mas sobre corações transformados. Paulo sabia que estava em terreno espiritual perigoso. Éfeso não era apenas uma cidade, era um trono de forças invisíveis. Ali, a idolatria não era cultura, era domínio. Mas ele também sabia que Cristo já havia vencido o mundo e que nenhuma fortaleza humana ou espiritual poderia resistir à verdade do Evangelho. E enquanto o apóstolo pregava, algo começava a se mover nos lugares ocultos. A cidade que dormia sob o encanto da deusa agora começava a despertar para o chamado de um Deus vivo. E o nome de Jesus, sussurrado por alguns e proclamado por outros, começou a ecoar pelos becos, pelas oficinas e pelos portões do grande templo. Os céus de Éfeso estavam prestes a ser sacudidos, e o poder que antes era temido passaria a ser confrontado pela presença de um nome que não podia ser comprado, nem manipulado, nem apagado: Jesus Cristo, o Senhor. Os dias que se seguiram foram como um despertar lento. A cidade que outrora se orgulhava de suas estátuas e amuletos começou a falar de um poder invisível, um poder que não se vendia nos mercados, nem se comprava com promessas. O nome de Jesus, antes desconhecido, começou a ecoar pelos becos e praças, pronunciado com respeito e temor. Paulo seguia pregando com convicção. Sua voz não era de um orador, mas de um homem transformado, e isso bastava. Muitos que o ouviam sentiam o coração estremecer, como se uma presença os observasse por dentro, desmontando as defesas que haviam construído. Outros zombavam, pois a verdade sempre provoca divisão, separa os que buscam de coração sincero daqueles que apenas observam à distância. Com o passar dos meses, os milagres se multiplicaram, diz o livro de Atos. E Deus fazia milagres extraordinários pelas mãos de Paulo, de sorte que até os lenços e aventais que haviam tocado a sua pele eram levados aos enfermos,
e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Atos, capítulo 19, versículos 11 a 12. O povo via e se maravilhava. Não era um espetáculo, mas um testemunho. O Deus invisível se manifestava entre os homens. Mas em toda cidade que busca a luz, as trevas se agitam. Em Éfeso, havia homens que viviam da manipulação espiritual, exorcistas, encantadores, sacerdotes do oculto. Tinham aprendido a usar o medo como instrumento de poder. E quando viram que o nome de Jesus produzia resultados, tentaram imitá-lo. Entre eles estavam os 7 filhos de Seva, um sacerdote judeu respeitado. Eles tentaram usar o nome de Jesus sem conhecê-lo. Entraram na casa de um homem possesso e disseram: "Conjuramos-vos por Jesus, a quem Paulo prega." Mas o espírito maligno respondeu: "Eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois?" Atos, capítulo 19, versículos 13 a 15. Aquelas palavras ecoaram como um trovão. O homem possuído se lançou sobre eles com violência. Fugiram da casa nus e feridos, humilhados. O nome que tentaram usar como fórmula mágica os havia exposto. E toda a cidade soube. O acontecimento espalhou temor por Éfeso. Os curiosos perceberam que o nome de Jesus não era uma ferramenta, mas uma autoridade. Os supersticiosos entenderam que o poder de Deus não pode ser manipulado, e muitos que antes praticavam artes mágicas começaram a confessar publicamente seus erros. Trouxeram seus livros diante de todos e os lançaram ao fogo. Os livros ardiam em praça pública, e as chamas iluminavam os rostos daqueles que haviam vivido à sombra do engano. Cada volume que se desfazia no fogo era uma confissão silenciosa, um vínculo antigo sendo rompido. O ar cheirava a fumaça e arrependimento. Naquela noite, Éfeso presenciou algo que nenhuma magia poderia produzir: o peso invisível da libertação. E muitos dos que haviam praticado artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram diante de todos, e contaram o preço deles, e acharam que montava 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Atos capítulo 19, versículos 19 a 20. Aquela noite foi mais que um evento. Foi uma purificação coletiva. Éfeso, cidade da magia e dos ídolos, começou a sentir o peso do reino de Deus. E o Espírito Santo continuava a agir. Os lares se transformavam em igrejas. Os que haviam sido libertos tornavam-se testemunhas. O Evangelho avançava de casa em casa, de coração em coração. Mas o poder da luz, ao crescer, despertou a fúria das trevas. Porque onde a idolatria perde espaço, o lucro se extingue, e o dinheiro é o último ídolo a cair. Foi então que se levantou Demétrio, o ourives que fabricava miniaturas do templo de Diana. Ele convocou os demais artífices e disse: "Senhores, sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desviado muita gente, dizendo que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses." Atos, capítulo 19, versículos 25 a 26. O discurso inflamou a multidão. O que era uma questão espiritual tornou-se uma questão econômica, e o que era economia tornou-se revolta. As ruas encheram-se de gritos. "Grande é Diana dos Efésios!" A cidade mergulhou no caos. A assembleia, tomada por confusão, arrastou 2 companheiros de Paulo, Gaio e Aristarco. Paulo quis falar ao povo, mas os discípulos o impediram. Até os magistrados da província o aconselharam a não se expor. Sabiam que a turba não ouvia razão quando a idolatria era ameaçada. Naquela noite, Éfeso mostrou seu rosto duplo, o da devoção aparente e o da cegueira espiritual.
enquanto gritavam o nome da deusa, temiam perder o poder que ela simbolizava. Não adoravam a Diana em si, mas o que ela representava: riqueza, status, domínio. E essa mistura de religião e interesse é o mesmo veneno que atravessa os séculos. Paulo deixou a cidade pouco tempo depois. A missão ali estava completa. Ele não destruiu o templo de Diana, mas abalou seus alicerces. Não derrubou estátuas, mas libertou consciências. A luz havia entrado, e mesmo que o templo permanecesse em pé, algo invisível dentro da cidade jamais seria o mesmo. Nos meses seguintes, as novas comunidades cristãs se multiplicaram. Os que haviam queimado seus livros agora compartilhavam a palavra. Os que haviam sido curados cuidavam dos doentes. Os que antes vendiam ídolos começaram a vender pão. A cidade que um dia se prostrara diante da deusa começou a se ajoelhar diante do Deus vivo. Mas Paulo sabia que a batalha espiritual de Éfeso não terminava ali. O inimigo que um dia se escondia em templos e feitiços, agora buscaria novos esconderijos, nas vaidades humanas, nas divisões, nas dúvidas do coração. E por isso, anos mais tarde, preso em Roma, ele escreveria àquela mesma cidade, não para recordar milagres, mas para ensinar maturidade. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios, capítulo 6, versículo 12. O apóstolo que enfrentara demônios e multidões agora falava de outra guerra, uma mais profunda, travada dentro do homem. O mesmo poder que libertara Éfeso das trevas externas agora chamava cada crente a vencer as trevas interiores. A cidade estava em silêncio. Os gritos por Diana se calaram, e o som do fogo que queimara os livros havia se transformado em cânticos de fé. O Evangelho havia feito o impossível: converter o medo em reverência e o orgulho em adoração. Roma. Uma cela úmida, o som distante de correntes, o cheiro de ferro e pedra. Foi ali, longe da liberdade e da comunidade que havia ajudado a erguer, que Paulo escreveu à igreja de Éfeso. A cidade que um dia queimara seus livros e enfrentara a sombra dos deuses, agora recebia palavras vindas de um homem algemado e, paradoxalmente, mais livre do que nunca. Do lado de fora, o império continuava a erguer suas colunas e a celebrar o poder de César. Mas do lado de dentro, o apóstolo contemplava outro tipo de império, invisível, eterno, construído não sobre domínios humanos, mas sobre a graça de Cristo. A prisão não o calou, ao contrário, deu à sua voz uma profundidade que nem os ventos de Éfeso haviam ouvido. As paredes frias se tornaram seu púlpito, e cada palavra, uma semente lançada à eternidade. Ele lembrava da cidade distante, das colunas do templo, das feiras, dos crentes recém-convertidos. Pensava nas lutas que eles ainda enfrentavam, não mais contra feitiços e ídolos, mas contra o mundo invisível que se insinuava no coração. E assim, ao escrever, Paulo não lhes fala como a iniciantes, mas como a maduros na fé. A carta aos Efésios não é um chamado para começar, mas para permanecer. Não é sobre conversão, mas sobre profundidade. Não é um grito, é um sopro de sabedoria. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. Essas palavras abrem a carta como um cântico. Não há queixa, não há apelo à piedade. Há apenas gratidão. Mesmo preso, Paulo vê a liberdade. Mesmo limitado, ele fala de abundância. Porque aquele que compreende quem é em Cristo já não mede a vida por circunstâncias, mas por comunhão. A carta segue como um hino de revelação. Paulo recorda aos Efésios
que foram escolhidos antes da fundação do mundo, que foram selados com o Espírito Santo da promessa, e que agora pertencem a um novo povo, a Igreja, o corpo de Cristo, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Efésios capítulo 3, versículo 16. Esse é o eixo da carta, o homem interior. Éfeso havia aprendido sobre milagres e libertações externas, mas agora Paulo os convida a algo maior: a libertação das cadeias invisíveis do ego, do medo, da vaidade, da divisão. Cada linha da carta é uma escada que conduz o leitor do visível ao eterno. Paulo revela que Cristo unificou o que estava separado, judeus e gentios, santos e estrangeiros, próximos e distantes. Porque Ele é a nossa paz. De ambos fez um e derrubou a parede de separação. Efésios capítulo 2, versículo 14. Em Éfeso, essa palavra tinha um peso particular. A cidade se orgulhava de suas muralhas, de seus símbolos, de sua distinção entre ricos e pobres, entre cidadãos e escravos. Mas agora Paulo dizia: em Cristo, essas divisões perdem o sentido. O antigo sistema de privilégios e separações cedia lugar a uma nova comunhão, fundada na fé e no amor. Cada crente era chamado a ser parte dessa nova realidade, um povo unido não por origem, mas por espírito. A fé não era mais uma herança étnica, mas uma nova criação. E isso exigia maturidade, uma palavra que ecoa em toda a carta, como se Paulo dissesse: cresçam. Cresçam em amor, em unidade, em humildade. Cresçam até que o mundo veja, em vocês, o reflexo do Cristo que habitou entre os homens. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, à estatura de varão perfeito. Efésios capítulo 4, versículo 13. Essa estatura espiritual não se mede em poder, mas em entrega. Maturidade, para Paulo, é permanecer de pé, quando tudo ao redor desaba. É amar quando seria mais fácil julgar. É perdoar quando a razão grita por vingança. É manter a esperança quando os muros da cidade parecem inabaláveis. Cada linha de Efésios é também uma lente sobre o presente, porque ainda hoje, como os Efésios, buscamos poder, mas o confundimos com controle. Queremos segurança, mas resistimos à dependência de Deus. Paulo nos lembra que o verdadeiro poder espiritual não é o de dominar, mas o de permanecer firmes em Cristo. E firmeza não vem da força, vem da fé. É por isso que já nos últimos parágrafos da carta, o apóstolo escreve sobre a armadura de Deus. Não como metáfora distante, mas como o resumo da vida cristã. Ele, que conhecia o peso das correntes, agora fala da liberdade que veste o Espírito. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Efésios capítulo 6, versículo 13. Cada peça da armadura é uma virtude forjada na adversidade. O cinturão da verdade, que mantém a alma íntegra num mundo de enganos. A couraça da justiça, que protege o coração contra o ódio e a corrupção. Os sapatos da paz, que nos fazem caminhar com leveza, mesmo em terrenos hostis. O escudo da fé, que apaga os dardos do desânimo e da dúvida. O capacete da salvação, que guarda a mente contra as vozes que nos condenam. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a única arma que não fere, mas cura. Paulo descreve essa armadura não como um fardo, mas como uma herança. Ele não manda que lutemos sozinhos, mas que permaneçamos, como quem já venceu, porque a batalha não é para conquistar vitória, mas para defender o que já foi conquistado na cruz. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Essas palavras encerram a carta com o mesmo vigor com que começaram. Aquele que estava preso
se mostra mais livre do que os que o guardavam. Aquele que estava sozinho escreve sobre unidade. Aquele que sofria fala sobre vitória. Paulo transformou a cela em altar e suas algemas em testemunho. E é assim que a carta termina. Não como um adeus, mas como um envio. Um chamado silencioso que atravessa os séculos e chega até nós. Um convite à maturidade espiritual, à firmeza interior, à fé que não se mede pelo barulho, mas pela constância. O mesmo Deus que libertou Éfeso continua libertando. O mesmo Cristo que derrubou muros ainda reconcilia. E o mesmo Espírito que uniu corações naquela cidade antiga continua hoje a construir, em cada um de nós, o seu templo vivo. As ruínas de Éfeso ainda existem. As colunas caídas, as ruas gastas, o que restou do templo de Diana, tudo está em silêncio. Mas a mensagem que ali nasceu continua de pé, porque os templos de pedra ruíram, mas o templo do Espírito permanece. Vós fostes trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Efésios, capítulo 5, versículo 8. A cidade de Éfeso, outrora dominada por encantamentos e ídolos, começava a respirar outro ar. Os ecos dos milagres de Paulo se espalhavam pelas ruas e praças, atravessando as colunas do templo e alcançando os becos onde o comércio de amuletos e pergaminhos florescia. O que antes era superstição, agora começava a ser questionado. O que antes era mistério, agora era confrontado pela verdade. Os sinais e maravilhas realizados por meio de Paulo não eram espetáculo, mas testemunho. Cada cura, cada libertação, cada palavra dita com autoridade atraía não apenas curiosidade, mas convicção. E onde antes o medo dominava, um novo sentimento começava a nascer, a fé. E muitos dos que haviam crido vinham, confessando e declarando abertamente as suas práticas. Atos, capítulo 19, versículo 18. As casas que antes escondiam livros de feitiços, tabelas de conjurações e segredos antigos, agora se abriam. Homens e mulheres, tocados pelo poder da mensagem, começaram a trazer publicamente seus pergaminhos. Os escritos de encantamentos, as fórmulas que prometiam poder, cura e sorte, tudo aquilo que um dia simbolizara controle sobre o invisível, agora era colocado aos pés da cruz. Um movimento silencioso, mas irresistível, tomava conta da cidade. Não era um ato imposto por medo, mas um gesto espontâneo de arrependimento. Os pergaminhos se acumulavam em montes, formando uma fogueira que ardia não apenas no pátio, mas dentro das pessoas. O fogo que consumia o papel representava outro fogo, o da purificação interior. Não havia discursos nem alardes. Apenas o crepitar das chamas e o silêncio daqueles que deixavam o passado para trás. O ouro e a prata perdiam o brilho diante daquilo que agora reluzia mais forte, a consciência liberta. E o valor total dos livros foi calculado em 50.000 moedas de prata. Atos, capítulo 19, versículo 19. Era uma fortuna em chamas, um preço alto demais para quem vivia pelo lucro. Mas para quem havia conhecido a verdade, nenhum preço era alto o bastante para a liberdade. O fogo da renúncia se tornava o marco de uma nova era. O que ardia diante dos olhos da multidão era mais do que pergaminho. Era o fim de uma escravidão espiritual. Ali, nas ruas de Éfeso, nascia algo que o templo de Diana jamais poderia conter: a igreja. Não feita de pedra ou prata, mas de pessoas transformadas. Homens e mulheres que haviam trocado o poder ilusório dos feitiços pela presença real de Deus. E onde antes se vendiam amuletos, agora se compartilhavam testemunhos. A conversão em Éfeso não foi uma emoção passageira, foi uma revolução interior. A cidade que outrora venerava o oculto,
agora aprendia a andar na luz. Cada rosto refletia um mesmo sentimento: o alívio de quem finalmente se liberta do peso do engano. Era como se um véu tivesse sido rasgado sobre o coração da cidade. E assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Atos, capítulo 19, versículo 20. O Evangelho não apenas crescia, ele triunfava. O poder que se manifestava em Éfeso não era o da força, mas o da verdade. E a verdade, quando encontra um coração arrependido, transforma até o mais endurecido dos lugares em solo fértil para o reino. Naquele fogo, a cidade viu o reflexo de si mesma, consumindo o antigo para dar lugar ao novo. E quando as chamas finalmente se apagaram, o que restou não foram cinzas, mas vida. Ali nascia uma comunidade unida não por tradições, mas por fé. Uma igreja que não precisava de templos grandiosos, porque o templo agora era o coração de cada um. E foi assim que Éfeso começou a mudar. Não pela força das leis, nem pelo poder dos homens, mas pelo poder silencioso da conversão. Um fogo começou a arder, não sobre os altares de pedra, mas dentro de cada alma que havia decidido deixar o passado e caminhar para a luz. A transformação em Éfeso era impossível de ser ignorada. O Evangelho havia deixado de ser um rumor distante e se tornara uma força viva, que tocava cada camada da sociedade. Mas nem todos viam essa mudança com alegria. O poder da luz sempre incomoda aqueles que vivem das sombras. No coração da cidade, onde os metais eram fundidos e as ferramentas batiam incessantemente sobre o bronze e a prata, um homem chamado Demétrio observava algo que o preocupava. Ele era ourives, mestre na arte de moldar pequenas réplicas do templo de Diana, objetos sagrados que se tornavam o sustento de muitas famílias. Cada estátua vendida era uma oferenda, e cada oferenda um lucro. A fé e o comércio caminhavam juntos, e Demétrio sabia disso melhor do que ninguém. Mas agora, as chamas da conversão haviam começado a apagar o brilho do metal. Os peregrinos já não compravam como antes. Os altares perdiam visitantes, e os ourives sentiam o peso do silêncio onde antes havia barulho e prosperidade. A fé no Deus invisível ameaçava o império dos deuses visíveis. Demétrio reuniu seus colegas e falou com fervor: Senhores, vós sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. Mas vedes e ouvis que este Paulo tem persuadido e desviado muita gente, dizendo que não são deuses os que são feitos por mãos humanas. Atos, capítulo 19, versículos 25 a 26. Suas palavras ecoaram como fagulhas lançadas sobre palha seca. O medo do prejuízo se misturou à falsa indignação religiosa, e a multidão reagiu com fúria. Os corações inflamados pelo lucro agora se disfarçavam de defensores da fé. O nome de Diana foi gritado nas praças, e o som das vozes cresceu como uma tempestade. Grande é Diana dos Efésios. Atos, capítulo 19, versículo 28. As ruas que antes haviam testemunhado arrependimento agora se tornavam palco de revolta. Homens corriam, empurrando, gritando, arrastando inocentes até o anfiteatro. O caos se espalhava, não por devoção, mas por interesse. A cidade inteira parecia tomada por um fervor cego, uma mistura de religiosidade e desespero econômico. Mas no meio do tumulto, a verdade permanecia de pé. Paulo, advertido pelos irmãos, foi impedido de se expor à multidão enfurecida. Outros crentes foram levados à força, mas a mão de Deus estava sobre eles. E quando o ruído atingiu o auge, foi um simples escriba da cidade quem conseguiu acalmar o povo, lembrando-os de que não havia crime nem blasfêmia, apenas medo disfarçado de zelo. A multidão se dispersou, mas algo mais profundo havia sido revelado. A fé que Paulo pregava não enfrentava apenas demônios ou encantamentos. Ela desafiava sistemas inteiros.
A luz de Cristo não ameaçava apenas as trevas espirituais, mas também os interesses humanos construídos sobre o orgulho e o lucro. Éfeso era uma cidade acostumada a medir o valor das coisas em prata e ouro, mas agora precisava confrontar um valor que não se podia pesar: a verdade. E a verdade, quando entra em um lugar, inevitavelmente expõe o coração. Paulo sabia que aquele momento marcava um ponto decisivo. A fé não era mais um movimento discreto. Era uma força que questionava as bases do poder. O reino de Deus avançava, e com ele vinham tanto a libertação quanto a oposição. Nem todos se dobram diante da verdade quando ela ameaça o conforto. Alguns preferem erguer altares ao próprio interesse. Mas o Evangelho continua a mesma chama. Aquele que se aproxima para destruí-la acaba sendo o primeiro a enxergar a própria escuridão. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Hebreus capítulo 4, versículo 12. O tumulto cessou, mas as marcas ficaram. As mãos que antes moldavam ídolos agora tremiam entre o medo e o arrependimento. Alguns retornaram ao trabalho, outros começaram a questionar tudo o que haviam acreditado. O ouro perdeu um pouco do seu brilho, e no silêncio que se seguiu, algo novo começou a florescer, a convicção de que nenhum tesouro é maior do que a verdade. Assim, Éfeso, entre o ferro e o fogo, continuava a ser moldada, não mais pelos martelos dos homens, mas pelas mãos invisíveis de Deus. Depois da revolta, Paulo deixou Éfeso. O seu tempo ali havia cumprido um propósito. A cidade que um dia o recebeu com resistência agora carregava marcas invisíveis do Evangelho, sementes plantadas no coração do povo que o tempo e o Espírito haveriam de fazer florescer. Mas o caminho do apóstolo não seria fácil. De cidade em cidade, ele enfrentou perseguições, falsas acusações e prisões. A fé que proclamava libertava muitos, mas o mantinha cada vez mais preso aos olhos do mundo. Contudo, as algemas nunca conseguiram tocar sua voz interior. Enquanto Roma o via como prisioneiro, o céu o via como mensageiro. Roma, o império mais poderoso da terra. E no centro desse império, um homem cansado, mas invencível, sentado sobre a frieza das pedras, escrevendo palavras que atravessariam os séculos. Foi ali, entre correntes e silêncio, que nasceu a carta aos Efésios. A cidade distante ainda vivia em sua memória. O templo de Diana, as ruas de comércio, os rostos dos novos convertidos, os ecos do fogo que purificara o passado. Agora, Paulo não podia mais pregar nas praças nem falar às multidões. Mas a sua mensagem ganhava outra forma, as palavras escritas. E a carta que ele escreveu não era uma simples correspondência. Era um cântico de sabedoria, um manifesto espiritual. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. Mesmo preso, Paulo começa com louvor. Ele não fala do frio, nem do medo, nem da injustiça. Fala das bênçãos. Sua fé não depende das circunstâncias, porque ele compreendeu que a liberdade do espírito é maior que a liberdade do corpo. As paredes da cela se tornam o púlpito de onde ele prega ao mundo. A carta cresce como uma corrente de luz. Paulo fala de unidade, paz e maturidade, temas que atravessam cada linha como um fio dourado de revelação. Ele lembra à igreja de Éfeso que todos, judeus e gentios, ricos e pobres, agora pertencem a uma mesma família espiritual. Agora, pois, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 19. A mensagem era clara. O Evangelho não era apenas um convite à fé, mas à comunhão.
A cruz não apenas salvava o homem de seus pecados, mas reunia o que estava disperso, curava feridas antigas, desfazia muros de orgulho e hostilidade. Para Paulo, a igreja era um corpo vivo e Cristo, a cabeça. Cada crente, uma parte essencial desse corpo, chamado a crescer até alcançar a plenitude de Deus. Não se tratava mais de sobreviver, mas de amadurecer, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, à estatura de varão perfeito. Efésios capítulo 4, versículo 13. A maturidade espiritual era o verdadeiro alvo da fé. Não bastava crer, era preciso viver segundo a nova natureza. Deus não chamava apenas para salvar, mas para transformar. E essa transformação não se fazia em ritos ou palavras, mas no coração. Paulo também fala de poder. Não o poder que domina, mas o que permanece. O poder de resistir ao mal, de suportar a dor, de continuar amando mesmo quando o mundo se volta contra nós. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Efésios 6:13. Cada parte dessa armadura é um reflexo da vida cristã. A verdade que sustenta o ser, a justiça que guarda o coração, a paz que guia os passos, a fé que apaga os dardos da dúvida, a salvação que protege a mente e a palavra que fere as trevas sem ferir o homem. Essa não era uma metáfora de guerra, mas um retrato da perseverança. Paulo não chamava os efésios para lutar com armas, mas para permanecer firmes, protegidos por virtudes invisíveis, sustentados pelo Espírito. Porque a vitória já havia sido conquistada e a batalha agora era pela fidelidade. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. As palavras finais da carta são uma bênção e um envio. Paulo, o prisioneiro, se revela livre em Cristo. Ele não escreve como quem se despede, mas como quem envia um legado. De sua cela, ele fala de um reino sem muros, de um poder sem violência, de uma glória sem vaidade. E é ali, entre ferro e fé, que o apóstolo encerra sua missão terrena, transformando o sofrimento em sabedoria e a prisão em altar. O Império de Roma cairia com o tempo, mas a carta nascida naquela cela continuaria viva. Séculos se passariam e ainda assim suas palavras ecoariam em templos, desertos, casas e corações. Vós fostes trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Efésios 5:8. A carta de Paulo não termina apenas com bênçãos, ela termina com um convite, um chamado silencioso que atravessa os séculos e chega até nós. Paulo queria que os efésios compreendessem algo profundo. A fé não é o ponto final da caminhada, é o início de uma jornada de crescimento. Crer é nascer, mas amadurecer é viver. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Efésios 4:14. A maturidade espiritual era para Paulo a expressão mais alta da graça. Ele queria que cada crente deixasse de viver na superfície, que buscasse as águas profundas da comunhão com Deus. A fé que apenas pede precisa aprender a fé que permanece. O amor que apenas recebe precisa aprender o amor que serve. A vontade de Deus não é apenas oferecer salvação, é formar seus filhos à imagem de Cristo. Não basta ter a cruz como símbolo, é preciso tê-la como caminho, porque seguir Cristo é aprender a amar como Ele amou, a perdoar como Ele perdoou, a permanecer firme como Ele permaneceu. Despojai-vos do velho homem e revesti-vos do novo homem, criados segundo Deus em justiça e santidade da verdade. Efésios 4:22-24. Paulo ensina que o verdadeiro poder espiritual não é o que domina, mas o que transforma. A batalha do cristão não é travada nas ruas, mas no coração.
Não contra carne e sangue, mas contra pensamentos, vaidades e medos que nos afastam da luz. E é nesse campo invisível que a armadura de Deus se torna real, não como metáfora, mas como experiência diária. O cinturão da verdade nos lembra de ser sinceros quando seria mais fácil mentir. A couraça da justiça nos protege quando somos tentados pela vingança. Os sapatos da paz nos guiam a andar com graça, mesmo em tempos de conflito. O escudo da fé nos faz seguir adiante quando tudo parece incerto. O capacete da salvação nos recorda que não pertencemos mais às trevas. E a espada do Espírito, que é a palavra, corta a dúvida e reacende a esperança. Paulo não escreveu essas palavras como quem prega de um púlpito, mas como quem luta ajoelhado, sabendo que cada virtude era uma peça real de sua sobrevivência espiritual. Ele aprendeu que amadurecer na fé é permanecer mesmo quando a emoção desaparece. É confiar quando as orações parecem não ter resposta. É continuar amando quando o mundo nos decepciona. Ser maduro espiritualmente é colocar Cristo em todas as áreas da vida. No trabalho, nas relações, nas decisões, nos pensamentos mais íntimos. É deixar que Ele molde não apenas o que fazemos, mas o que somos. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Efésios 5:1. Essa é a essência da carta. Refletir o coração de Cristo. Não de forma distante, mas concreta, no perdão, na paciência, na generosidade, na pureza. Paulo não apresenta um evangelho de emoção, mas de transformação. Um evangelho que não se contenta com palavras, mas produz frutos. E talvez seja por isso que a carta aos Efésios ainda fala tão forte aos nossos dias. Porque, como aquela antiga cidade, nós também vivemos cercados por vozes, imagens e poderes que competem pela nossa fé. Somos tentados a dividir o coração entre o sagrado e o mundano, a servir a Deus e as conveniências, a acreditar, mas não viver o que cremos. Mas o evangelho que Paulo escreveu da prisão continua a nos desafiar. Crescer, sair da infância espiritual e caminhar em maturidade. Não apenas conhecer a verdade, mas ser moldado por ela. Não apenas frequentar o templo, mas ser o templo. Não apenas esperar o céu, mas manifestar o reino aqui e agora, em cada gesto, em cada palavra, em cada escolha. Para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de que, arraigados e fundados em amor, possais compreender qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Efésios, capítulo 3, versículos 17 a 19. Essa é a maturidade que Paulo via como o verdadeiro triunfo da fé. Viver enraizado no amor de Cristo, firmado na verdade, revestido de luz. E assim, a carta aos Efésios não termina com um ponto final, mas com uma semente, plantada no coração de todo aquele que ouve. Uma semente que germina em silêncio e transforma a alma em solo fértil para o reino de Deus. Os séculos passaram. O templo de Diana, orgulho da antiga Éfeso, é hoje apenas ruína. As colunas quebradas e as pedras gastas contam histórias de glória e esquecimento. Mas há algo que o tempo não conseguiu destruir. Não há mais multidões nem altares de prata, mas o nome de Cristo continua sendo pronunciado, de geração em geração, em vozes que atravessam o tempo. O império caiu, o ouro perdeu o brilho, mas a mensagem escrita de dentro de uma prisão continua viva. A carta aos Efésios ainda fala sobre unidade, fé, amor e sobre a força que nasce quando deixamos Cristo habitar em nós. A cidade antiga pode ter desaparecido, mas a luz que nasceu ali segue acesa, em cada coração que busca viver o Evangelho com sinceridade e maturidade. E é por isso que, séculos depois, essa história ainda nos alcança. Porque a palavra de Deus não pertence ao passado, ela continua moldando vidas hoje, assim como transformou a cidade de Éfeso um dia.
Se esta mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal Uma Visão do Céu. Aqui nós seguimos explorando as histórias que o tempo não apagou. Histórias que revelam o amor de Deus, a grandeza da fé e o poder que há em viver segundo o coração de Cristo. Junte-se a nós. Faça parte dessa comunidade que busca compreender a palavra e caminhar sob a luz do Espírito. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.